Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live nossa de sábado. Os recadinhos básicos que eu sempre dou aqui. Quem estiver curtindo nossas entrevistas, já são várias aí, com diretoras, diretores, atores, atrizes, dubladores, produtores, professores e professoras, sempre tentando refletir o cinema, a cultura, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando. É a arte que nos ajuda a manter a saúde mental, a seguir em frente, a pensar, refletir. Então, clica no Facebook, é importante quem puder clicar em seguir, depois em ver primeiro e no YouTube, ativar o sininho e se inscrever no canal. Lembrando que as lives são transmitidas aqui na página do Facebook e depois a gente sobe as entrevistas no YouTube também, tá? Só reforçando que na quinta-feira teve uma entrevista bem legal sobre a representação da população negra na história do cinema com o professor e mestre Celso Ronald. Ele fez todo um trabalho calcado em pesquisas através dos filmes do Tarzan durante o século XX até o último filme de 2016. Quem puder, confere aí, que tá bem interessante, informativa e tem tudo a ver com o que a gente tem vivido aí. Importante para a gente pensar, refletir, romper preconceitos. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber a diretora, a atriz, roteirista Júlia Catarini, uma das cineastas aí em mais evidência no cenário do audiovisual brasileiro, premiada. Júlia, queria agradecer primeiro, um prazer ter você aqui com a gente na história do cinema. E já começar perguntando, conta a tua história, o que te levou ao audiovisual? Bom, então, primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bacana poder falar de cinema nessa situação. Quanto mais lives e canais nós tivermos para que a gente possa manter a ideia de fazermos cinema viva, melhor. Né? O cinema ele entrou na minha vida muito cedo. Eu comecei a pensar em cinema com 11 anos de idade, por aí. Até um pouco mais cedo, talvez. E, e eu me tornei cinéfila a partir desse período em que a única coisa que eu tinha para suprir algumas faltas que eu tinha era a televisão e o cinema. Assim. Eu comecei a assistir filmes pela TV, né, no Corujão da Globo, Sessão da Tarde, numa época em que o Corujão e a Sessão da Tarde eram programas excelentes, assim, eram muito bons, tinham filmes muito interessantes. Eu me lembro que eu assisti o Pássaro Azul com a Shirley Temple, O Mestre com Carinho, com o Potier. Uhum. Todos esses filmes eu vi na Sessão da Tarde. E no Corujão eu descobri o cinema clássico, né? O cinema dos anos 30, 40. Uhum. Eu acho que a maior influência que eu tenho no meu cinema é o cinema norte-americano dessa fase, assim, 30, 40. Também eu me lembro que tinha um programa na SBT de filmes de terror, e que aí eu tomei contato com esse cinema de horror também, que me impressionou bastante. E aí, desde essa época, eu sonho com cinema. Assim, eu parei tudo e falei, eu quero fazer cinema, quero ser atriz, quero ser roteirista, quero ser diretora, quero ser figurinista, quero ser tudo, assim. E a partir daí eu comecei a consumir muito material sobre cinema, então eu me lembro que eu colecionava a revista Videonews, Cinemin, revista 7, Uhum. e eu juntava todo o dinheirinho que eu tinha para além de comprar, perdão, para além de comprar bonecas, que eu coleciono Barbies, eu comprava revistas de cinema, essas coisas. Uhum. E aí sempre foi um sonho, mas também sempre me pareceu só um sonho. É uma impossibilidade pelo fato de eu ser uma pessoa trans. Então eu nunca
eu não tinha uma referência, assim, uma diretora de cinema que fosse uma mulher trans, ou um diretor de cinema que fosse um homem trans, uma pessoa trans, assim. E eu acho que a referência que eu tinha maior era da Roberta Close e da Rogéria, Uhum. em alguns filmes brasileiros que eu tinha visto, do Ivan Cardoso, acho que do Neville, se eu não me engano. E aí eu pensava, mas eu não quero só ser atriz, eu quero dirigir, eu quero roteirizar, eu quero... E me faltava essa referência. Então, durante muitos anos, André, para mim, cinema era só um sonho. Uhum. E aí, em 2002 ou 2003, eu fui chamada para fazer uma participação num filme do Beto Branco, chamado Crime Delicado. Sensacional. E aí, era uma cena num bar, ali na Rua Aurora, Uhum. e eu contracenaria com o Chico Sá e a Renata Bastos, que é uma outra atriz que também é mulher trans e tal. E aí foi a meu primeiro contato com o cinema, né? A minha primeira experiência. E quando eu vi aquele set montado, aquelas pessoas todas, foi uma externa, né? Eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, eu não acredito que depois de tanto tempo vibrando, acreditando que um dia eu faria cinema, eu tive essa oportunidade. Então parecia que eu estava num playground, sei lá. Eu super romantizei. Para mim era como se fosse Hollywood. Uhum. E mas aí depois disso eu não tive mais nenhuma outra experiência, até que em 2016 ou 2015 o Gustavo Vinagre me convidou para fazer um filme, um curta-metragem, e de lá para cá a gente iniciou uma parceria que fizemos, sei lá, 4, 5 curtas, Uhum. e aí culminou no primeiro longa dele, que é Eu Lembro Mais dos Corvos, que é um filme Uhum. um pouco sobre a minha vida. Uhum. Então o cinema ele entrou na minha vida assim, né? Por, de uma forma meio fantástica, assim, sabe? Eu não fazia parte da galera de cinema, eu não estudei cinema, eu não fiz faculdade, eu não tinha... É isso, ele aconteceu, eu não diria por acaso, porque eu acredito muito que quando você vibra uma vontade, um sonho, ele um dia acontece. Mas aconteceu dessa forma, assim, muito surpreendente. Um belo dia eu estava numa boate, aí alguém me falou que tinha um papel, uma cena para eu fazer num filme do Beto Branco. Aí depois o Gustavo Vinagre, que era um amigo meu de muito tempo, e nós tínhamos perdido contato, ele foi para Cuba, fez cinema, fez a carreira dele, fez Nova Dubai, fez alguns curtas, inclusive um com o Glauco Matoso. E depois ele me chamou para atuar e aí a coisa aconteceu, assim. Foi isso. Antes da gente entrar especificamente no Eu Lembro Mais dos Corvos, você morou no Japão um tempo, né? Morei 2 anos. O que é essa experiência pode ou não ter acrescentado no teu background artístico enquanto criadora, assim? Como é que foi? Então, morar no Japão para mim foi muito maluco, porque eu tinha acabado de tive essa experiência, né, no filme do Beto, Uhum. e aí eu falei, eu quero ficar no Brasil, quero tentar essa coisa de cinema. Eu lembro que na época estava acontecendo muita coisa, tinha rolado Carandiru e outros filmes, e parecia que até pelo próprio meio social que eu frequentava na época, me parecia que eu estava muito próxima de conseguir esses espaços, assim, sei lá, essas oportunidades Uhum. de fazer cinema. Mas o meu pai morreu e eu decidi que eu tinha que ir para o Japão porque ele passou quase toda a vida dele lá e nós tínhamos muito pouco contato e eu queria descobrir o universo dele, saber de quem ele era, enfim. E também eu tinha acabado de conhecer o cinema do Ozu, Uhum. então eu fantasiava muito na minha cabeça que o Japão era como se fosse os filmes do Ozu.
E eu lembro que eu vi o documentário, acho que do Wenders, sobre o Ozu. E aí, nesse documentário, eu vi aquele Japão moderno, aquele Japão tecnológico, em contraponto ao Japão do Ozu, né, que era um Japão mais tradicional, Uhum. mas... E eu fiquei interessada em descobrir essas histórias assim do meu pai, do cinema do Ozu, de viver aquele ambiente. E lá também foi quando eu escrevi o T for Two, que na verdade era para ser um longa. Eu trabalhava numa fábrica que era muito exaustivo o trabalho, eu ficava 16 horas lá, e todas as oportunidades que eu tinha de descanso, eu ficava em casa escrevendo T for Two. E aí era uma loucura, porque era realmente um exercício só de despretensioso, de um hobby mesmo, né? Uma distração para não ficar tão contaminada com aquele ambiente das fábricas. E aí eu, sei lá, sonhava, eu escrevi pensando em Marília Pêra, Juca de Oliveira, era mesmo um sonho, uma Uhum. brincadeira, assim. E eu acho que o período que eu morei lá no Japão me ajudou muito a entender que tipo de cinema eu gostaria de fazer, sabe? Se um dia eu fizesse cinema. Uhum. E aí eu agradeço muito a oportunidade de ter ido para lá e ter vivenciado tudo que eu vivenciei, porque apesar de ter sido muito difícil, de ter tido muitos momentos muito complicados, principalmente no último período, foi muito importante para a formação de quem eu sou hoje. Uhum. Falando do T42, então a concepção criativa dele nasceu no Japão. De Uhum, você, mas sim, elementos estéticos, a influência, você fala que o seu cinema é mais baseado no cinema americano dos anos 30 e sim. 40. O T42, o título tem a ver com o filme da Doris Day? Não. Porque ela tem um filme. Não, Não, não. Tem um filme não. T42 com a Doris Day. É que, na verdade, eu gosto muito da música de Fortune. Aham. E, e eu ouvia muito no Japão. E eu lembro que na época eu tinha um vinil da Marília Pêra do show Elas por Ela. Uhum. E eu escutava muito aquele vinil da Marília Pêra cantando clássicos e tal. E aí eu sonhava com a Marília Pêra cantando Two for Two. Achava uma coisa linda, assim. Queria muito ter filmado isso. Então, e também o título tem uma coisa de novos hábitos. Eu me lembro que no Japão eu nunca tinha tomado chá na minha vida. Era uma coisa que eu lá eu aprendi a tomar chá, eu comecei a gostar e eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje, né? Eu acho que a personagem a Silvia, ela tem muito do que eu vivi no Japão, assim. Eu lembro que eu cheguei no Japão de luto, num registro muito depressivo e aí a convivência com algumas pessoas de lá foi me abrindo para outras vivências e para ver a vida de uma outra forma. Então acho que o título tem muito mais a ver com isso. E também a brincadeira com o cinema norte-americano, que é a minha maior influência. O meu próximo filme, que é um longa, que é o meu primeiro longa, o título também é em inglês, é Naked Cake. Eu gosto muito dessa coisa de brincar com essa questão da língua pelo cinema norte-americano dos anos 30 e 40 ter sido a minha escola, né, a minha maior referência. Uhum. Então, não sei até quando eu vou ficar com essa brincadeira, mas sempre que eu penso num título para um filme meu, eu penso num título em inglês. Esse período do cinema americano é um período que teve a era de ouro dos estúdios e tal, mas também é o período de vigência do Código Reis, né? Que Sim. imprimiu uma série de restrições, a gente via casais dormindo em Uhum. camas separadas. Como é que você enxerga isso e tenta trazer? O que você tenta trazer de elemento Não, positivo e é muito, dessa?
E é muito engraçado, porque eu estava assistindo esses dias um documentário falando sobre o cinema norte-americano antes do Código Reis, né? Uhum. E dos filmes da Warner, que eram filmes mais violentos, com temas mais pesados e tal. E aí eu fui entendendo, eu falei, nossa, realmente, que o T-42, meu curta, ele tem muito desse elemento, né, de um, eu não diria um puritanismo, mas de uma certa, não sei que palavra usar agora, mas, enfim, o T-42, eu poderia ter optado, por exemplo, por cenas em que as protagonistas tivessem mais paixão, né, fossem para uma cena de sexo, por exemplo. Eu opto por não ter essa cena. Eu opto sempre. Eu, quando assisto filme, eu vejo ele muito parecido com esses filmes dos anos 30 e 40, que tinham todos uns cuidados, uma coisa meio pudica, né? Que também tem muito a ver com as minhas escolhas estéticas, assim. Eu gosto muito, me interessa muito mais a sugestão do que o explícito. Uhum. Para tudo, para violência, para sexo, para alguns temas e tal. Então, mas é engraçado, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta, André. Então, para mim, te responder isso agora é algo que eu teria que pensar bastante, porque realmente é maluco como esse cinema. E ele me influenciou tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque muitas vezes eu me podo de criar algumas coisas que eu gostaria, Uhum. porque imediatamente o meu subconsciente me bloqueia, sabe? Então, tipo, sei lá, eu tô escrevendo uma coisa e de repente eu me pego me censurando, dizendo assim, nossa, mas isso é tão pesado. Uhum. E quando na verdade não é, uma coisa que, enfim, mas é isso, me restringe um pouco essa influência, né? Essa forma como esse cinema me formou. Às vezes eu quero muito fazer um filme de horror e aí eu fico pensando, nossa, mas será que eu tenho como contar um filme de horror? Uma comédia romântica é o meu maior sonho e eu ainda não consegui escrever uma comédia romântica. Naqueles moldes das comédias românticas dos anos 30 e 40, sabe? Então, Tipo enfim. Screenball. Exato. Eu gosto muito de Levado da Breca, a Aham. Hepburn. E aí eu Catherine sempre fico Hepburn. imaginando, eu adoraria. Porque depois, nos anos 70, eu assisti Essa Pequena é uma Parada, Aham. do Bogdanovich, e eu falei assim, nossa, ele fez o Screenball Comedy perfeito, assim. Uhum. Nos anos 70, quando parecia que era um filme, sei lá, da Catherine Hepburn. Aham. E, e eu amo os dois filmes, né? Essa Pequena é uma Parada e O Levado da Breca, e a minha referência, assim, se eu fizer uma comédia romântica. Também tem os filmes do Woody Allen, que eu adoro. O Annie Hall, para mim, é o filme dos meus sonhos, assim. Toda vez que eu assisto, eu falo, perfeito, não tenho o que mudar. Falando de Woody Allen, que análise que você faz do que tem rolado com ele, assim, das denúncias, do boicote, da É tão Amazon não difícil falar. querer... É. É super difícil falar sobre esse assunto, né? Porque a gente está vivendo numa época tão complicada, que está tudo tão polarizado. Eu, sendo uma pessoa trans, sempre me perguntam muito assim: nossa, Júlia, mas por que você gosta do Woody Allen? O Woody Allen tem que ser cancelado. Ele é racista, ele é xenófobo, ele é isso, ele é aquilo, e lá, lá, lá. E, e aí tem essa coisa, né, de você separar a pessoa do artista e tal. Eu tenho uns conflitos em relação a isso, porque sendo uma mulher trans, óbvio que eu sou completamente contra todo tipo de preconceito
jamais apoiaria um discurso racista, transfóbico, xenófobo. Mas eu acredito muito, é uma intuição que eu tenho. Eu acredito que ele diga a verdade. Eu não consigo comprar a história do... Dylan Farrell, lá da Dylan Eu não Farrell. consigo comprar essa história. Uhum. E eu lembro que quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu comprei a biografia da Mia Farrow. E eu fiquei super a favor da Mia Farrow com 20 anos, assim, porque eu tinha lido o livro, né, a biografia dela, a autobiografia. Uhum. Eu falei, meu Deus, ela viveu com um monstro, que homem horroroso, e não sei o quê. E aí eu fiquei em conflito, porque eu tinha visto A Rosa Púrpura do Cairo, eu tinha assistido vários filmes dele que eu amava muito, que eu ainda amo. Mas hoje, com 43 anos, eu vejo tudo muito diferente. Eu acho que ele é um homem extremamente brilhante, que, enfim, eu não sei se é uma circunstância da vida. Ele se apaixonou pela Soin, Uhum. Estão juntos sabe? até hoje, E né? estão juntos até hoje, não existe nenhuma outra acusação de assédio que envolva o nome dele, não existe nenhuma outra. E eu sendo uma pessoa que sofreu abuso na minha infância, eu tenho a impressão de que os abusadores, eles são predadores, são pessoas que, se elas fazem uma vez com uma criança, elas farão com muitas outras, Uhum. e durante toda a vida. Então, o fato dele nunca mais ter sido atrelado, envolvido em nenhum processo, em nenhuma situação como a que a Mia Farrow e a Dylan colocam, eu não sei, eu não compro essa história, não consigo. E eu acho que ele tem feito filmes muito medianos, muito diferentes do que ele fazia. Talvez para mim o último grande filme dele seja o Roda Gigante, que apesar da crítica não ter gostado muito, eu amo. Eu gostei, Eu com a acho um Kate filme... Winslet, né? Uhum. Eu acho... Aliás, a Kate Winslet foi a grande injustiçada, né? Porque no meio daquele escândalo, ela perdeu a chance de ser indicada ao Uhum. Oscar, porque havia claramente um boicote ao Woody Allen, né? Uhum. Então, e ela merecia muito um segundo Oscar pelo Roda Gigante, porque é um trabalho de atriz, assim, absurdo. Júlia, você estava falando da questão você citou a Roberta Close, a Rogéria, e aqui a gente também tem que fazer um trabalho meio didático, porque a gente vive num país, num mundo cada vez mais dos extremos, dos ódios, e é importante a gente pontuar algumas coisas para o nosso público entender algumas. Eu queria que você falasse da importância de existir a representatividade. Esses dias eu assisti um filme chamado Uhum, Revelação no Netflix, né, sobre uhum, a representação trans na história de Hollywood. E a uhum. gente vê como Hollywood errou e às vezes continua errando, né, em diversos sentidos. E aí tem Sim, depoimentos, não sei se você chegou a assistir esse filme, não. eu não Tem, vi ainda. tem várias diretoras, atrizes, atores trans falando de como se viam ou não no cinema, da forma errada que Hollywood... E não só nessa questão, Hollywood durante muito tempo teve a questão do blackface, do yellowface e por aí vai. Qual a importância de alguém poder se ver num filme, na tela, se sentir representado? Muito louco isso, né? Sobre representatividade. Eu esses dias estava procurando assim na internet, no making off, alguns filmes para baixar e eu estava procurando justamente um que eu nunca vi, em que a Katharine Hepburn ela interpreta acho que uma chinesa. E aí tem fotos no Google, enfim, livros de cinema da Katharine Hepburn com uma maquiagem que puxava os olhos dela. E tem uma atriz, a Louise Rainer, que ganhou um Oscar interpretando uma chinesa nos anos 30, no Terra de Deuses. E eu vi o filme e acho a atuação dela, assim... Eu acho menos ofensiva do que a do Paul Mooney,
que também contracena com ela no filme fazendo um chinês. Uhum. Mas acho problemático. Bom, acho que a importância de termos pessoas trans e da representatividade trans, negra, indígena, asiática no cinema, deaf também, de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. É importante porque nós existimos e nós queremos nos ver na tela, né? É muito complicado. Eu digo isso por experiência, assim. Durante muitos anos eu não tive uma referência de uma mulher trans diretora de cinema. Eu não tive uma referência de uma roteirista mulher trans. Atriz. Eu lembro que a Roberta Close, nos filmes que eu vi dela, ela era sempre explorada, objetificada pela beleza dela. Então, nunca deram um papel para ela para que ela pudesse experimentar o ofício de atriz de uma forma plena, né? De uma forma que talvez ela se interessasse tanto e hoje fosse uma grande atriz. Né? Eu acho que ela não teve essa oportunidade de experimentar isso para saber se poderia ou não ser uma grande atriz. Então, eu acho que a representatividade ela é muito necessária. Assim. A gente está já em 2020, não dá mais para... Sabe? É isso que eu te falei. A Kathleen Hepburn interpretou uma chinesa nos anos 30. E aquilo já era um absurdo ter acontecido nos anos 30, no século 20. O Mickey Agora, Rooney no Bonequinho de Luxo faz um... Exato, que é extremamente ofensivo. Uhum. Eu me lembro que eu vi a cinebiografia do Bruce Lee, e tem uma cena que o Bruce Lee vai no cinema, ele tá assistindo um Bonequinho de Luxo e ele fica revoltado porque ele vê o Mickey Rooney fazendo aquele tipo de totalmente cena. caricato e desrespeitoso. É muito complicado, então... É isso, nós existimos e queremos fazer cinema, queremos trabalhar. Existem muitas pessoas trans que hoje trabalham com cinema. Além de mim, tem a Leona Jobs, tem a Renata Carvalho, tem a Leonarda Gluck, quem mais? Lua Lucas. Tem uma infinidade de atrizes, de mulheres trans, que são atrizes e criadoras, também roteiristas. E a Leona Jobs acabou de fazer um filme em que ela co-dirige o filme com o Yuri Bermudes, e é um filme bem bacana. Então eu sinto que é muito importante que a gente consiga mudar o sistema, né? Porque tudo isso, o cinema, ele está nas mãos de pessoas brancas, cis e muito poderosas, e enfim, muito cheias de... Existe ainda muito preconceito, né? A gente não pode falar que não existe, porque existe. Talvez ele seja um pouco velado, agora não tão velado, porque as coisas estão muito polarizadas, então... não sei, mas eu acho bem importante. Assim, eu tenho buscado formas de falar sobre cinema com pessoas trans, porque por experiência, por vivência, eu conheço muitas mulheres que, por exemplo, mulheres trans que nunca foram ao cinema, nunca entraram numa sala de cinema, nunca tiveram essa experiência. Eu lembro que quando eu fui em Santos para o festival, né? Eu não vi outra pessoa trans além de mim, né? E você estava lá, você pode dizer que isso é um fato, assim. Além de mim, não tinham outras pessoas trans ali. Então isso é um problema. Isso é uma questão, né? É importante que mais pessoas trans tenham acesso ao que elas quiserem, a cinema, teatro, música, arquitetura, enfim. E isso não acontece. E nesse momento é mais importante que aconteça porque é uma resposta a esse desgoverno que a gente está sofrendo, né? A essa tristeza que é o Bolsonaro. Eu acho que e é o Trump também, né? O mundo está vivendo um momento muito difícil, assim. E nesse momento, quanto mais pessoas trans
puderem ter esses espaços de poder, de poderem criar um roteiro, dirigir um filme, serem protagonistas de um filme, isso também é uma forma política de dizermos que estamos contra tudo isso que está aí, né? Contra Trump, contra Bolsonaro, porque são políticas pensadas na manutenção, na perpetuação da nossa inexistência, né? É uma negação, é um negacionismo total, assim. Teve Não aquela existe... live, o Bolsonaro jogando os projetos de séries LGBTQIA+, pro Exato, alto, falando que não ia aprovar. exato. Bem. E é engraçado porque o cinema, muitas pessoas cis fazem documentários sobre pessoas trans, né? E está na hora de pararmos de fazer documentários sobre pessoas trans e dizermos não, essas pessoas trans precisam fazer os seus próprios documentários e as suas ficções, assim, contarem as histórias que elas quiserem. Então não me contempla quando dizem assim: ah, mas você viu que a Globo tem um projeto que está colocando personagens trans? Cara, se na mesa de roteiro não tem uma pessoa trans ali assinando o roteiro junto, para mim não está mudando muita coisa. Está ainda na chave de que o poder está na mão das pessoas cis e de que nós somos só uma espécie de hype, sabe? Agora está na moda falar de trans, vamos colocar uma trans ali, mas é como se fôssemos uma peça que nesse momento agrega valor, mas que talvez na próxima temporada não esteja mais na moda, e aí a gente volta para nossa invisibilidade. Isso não é legal, né? Não é legal. Eu acho que é importante assim, que se pense não só em projetos que tenham personagens trans, mas, por exemplo, eu ainda penso que falta na televisão, no cinema e no teatro essa ideia de que nós, assim como as pessoas cis fazem, né, essas personagens trans, Jared Leto e etc., que fazem pessoas trans no cinema, no teatro também, que nós também possamos fazer pessoas cis. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de dirigir uma mulher trans fazendo a Blanche de Um Bonde Chamado Desejo. Assim como eu tenho vontade de ver uma Lady Macbeth interpretada por uma mulher trans. E que eu acho isso possível. Então, nesse momento, para mim, o mais importante é que se entenda que nós não queremos só estar atrelados a assuntos que nos coloquem como personagens e como assuntos documentais, assim. Eu acho que a gente pode... Eu, por exemplo, quero um dia escrever uma minissérie, escrever uma série para Netflix, que não necessariamente fale sobre pessoas trans. Nesse meu primeiro longa, eu não tenho nenhuma personagem trans, né, nesse longa que eu estou desenvolvendo. É sobre um casal heteronormativo cis, que são atores, e que eles dão uma festa, e nessa festa acontecem muitas coisas. Eu optei por esse tipo de narrativa, por uma história como essa, porque eu quero que as pessoas não me deem trabalho só porque eu sou uma pessoa trans. Eu quero que elas me deem trabalho porque eu sou uma boa profissional, porque eu escrevo bem, porque eu consigo criar algo que ultrapasse essa questão da transexualidade. Porque é isso, e eu acho que todo mundo, no fundo, quer isso, né? Pessoas negras podem escrever sobre pessoas brancas. E devem, porque, afinal de contas, pessoas brancas escreveram sobre pessoas negras durante séculos. Então, é muito correto, eu acho. É muito justo que uma mulher negra... E eu digo uma mulher porque também precisamos colocar isso bem claro, assim. As mulheres, em geral, são muito poucas no cinema, né? Como diretoras, roteiristas,
nós existimos, somos muitas, mas não temos a visibilidade, o poder e o trabalho que os homens cis têm, brancos. Então, eu falo pelo meu grupo. Então, o meu grupo é o grupo das mulheres. Então, eu torço para que mais mulheres estejam em mesas de roteiro, em situações de poder, assim. Eu quero muito que, sei lá, a Netflix, de repente, contrate um monte de mulheres cis e trans para escreverem séries, porque eu acho que tem muitas boas histórias para serem contadas por mulheres, e não só por homens, né? Com certeza. Júlia, eu me lembrei, você citou a atriz que ganhou o Oscar fazendo o papel de chinesa, e tinha a Anna May Wong, que foi uma atriz de origem chinesa muito... que acabou se frustrando porque ela ia fazer esse papel, né? E a série Hollywood do Ryan Murphy dá uma de Tarantino e refaz o destino dela e tal, né? Dessa atriz que existiu e Sim. muito emblemática. E é muito engraçado, porque, sabe, além do fato de eu ser uma mulher trans, eu sou mestiça. Então, meu pai é japonês. Eu tenho traços asiáticos, né? Eu tenho essa questão também, porque muitas vezes eu participo de seleções em que eu não sou o perfil, porque eu sou mestiça. Então, não, a gente está procurando uma atriz branca e lá, e você é mestiça e não encaixa no papel e tal. Também não se fala sobre as pessoas que têm origem asiática no Brasil, né? Você não vê japoneses, chineses, coreanos, nascidos no Brasil, que falam, que são brasileiros de fato, fazendo cinema, fazendo coisas, né? Você não vê, são muito poucos, assim. O único exemplo que eu me lembro agora é o Coração Estúdios, que é um filme do Vicente Amorim, mas que é sobre os imigrantes quando a guerra acaba ali, os que não acreditavam no imperador, os que acreditavam. Mas eu acho que é um único exemplo, né, assim, eu vi um curta chamado... Os filmes da Shizuki Yamazaki, talvez, Sim, né? Sim, eu vi um curta, acho que um ano atrás, da Mina Jorge, que chama-se Sweetheart. E a protagonista é uma garota, acho que de descendência coreana, não tenho certeza. Eu fiquei tão feliz por ela ser a protagonista, eu saí do cinema assim completamente enlouquecida, porque eu falei, nossa, finalmente eu vejo uma mulher asiática. Também tem o Pedro Nishi, que é um grande cineasta aqui de São Paulo, que, enfim, está se destacando nos festivais com seus curtas-metragens. Tem o Marcos Yoshi, eu acho que é Yoshi, que fez um filme agora para a avó dele incrível, que fala sobre a cultura asiática no Brasil. Não temos muitas pessoas asiáticas também, né? Existe esse lugar de invisibilidade e que às vezes criam-se histórias, por exemplo, a Globo recentemente fez uma novela em que o Luiz Melo era um japonês. Então, eu penso em vários atores japoneses que tem no Brasil que poderiam ter feito aquele papel, mas por não serem o Luiz Melo, né, não terem fama, não terem prestígio, não conseguem trabalho, não conseguem exercer o ofício pelo qual eles estudaram e lutaram tanto, né? Tem muitos atores desempregados. A gente vê Eu, às vezes, olho o Facebook, André, e fico chocado. Eu falo assim, com o tanto de atores que o Brasil tem, que não tem trabalho, sei lá, se de repente os Estados Unidos acabasse, as grandes potências econômicas do mundo e só restasse o Brasil por algum motivo bizarro. Tipo 2012, só que daí só fica o Brasil. Poderiam criar uma Hollywood aqui que teria muita mão de obra, assim. Poderiam sim criar uma Hollywood aqui e não ia faltar mão de obra, não ia faltar atores, não ia faltar técnicos, não iam faltar... Porque o que eu
Eu, pelo menos, conheço uma porrada de atores, bons atores, que já estão chegando na casa dos 40 anos e não tiveram oportunidades, assim, não trabalharam o suficiente para que eles tivessem visibilidade no mercado. Então, isso para mim é uma grande preocupação, porque agora a gente entrou num momento de pandemia, de mudança econômica, estrutural, que eu me pergunto, será que esses atores que já estão perto da casa dos 40, que não tiveram ainda a chance de se estabelecer no mercado, de se tornarem visíveis aos radares, será que agora eles vão conseguir ou não? Ou é hora de ter um plano B e mudar tudo? Assim, eu mesma me preocupo muito em relação a isso, comigo mesma. Eu penso, poxa, agora que eu desci para o playground, fecharam. Agora que eu desci para brincar, fecharam o play. E aí eu fico puto, porque eu penso, cara, eu tenho tantas histórias para contar e tanta coisa para fazer que eu não gostaria que nesse momento, ou daqui a 2 anos, eu tivesse que ter uma opção, um plano B, sei lá, me tornar qualquer outra coisa que não fosse atriz, roteirista e cineasta, porque tudo que eu sei fazer é isso, assim, é o que me move, é o que me mantém de pé. E eu sei que muitas outras pessoas, homens e mulheres, cis ou não, têm esse mesmo sentimento, né? São pessoas disso muito claro, assim, de que nós temos um potencial para fazermos muitas coisas e infelizmente a gente vive num país em que o que se valoriza é a label, né? Eles criam o sistema brasileiro de entretenimento, ele é muito louco na minha cabeça. Eu sempre fico pensando, eu falo, gente, parece um Star System hollywoodiano, só que é muito mal elaborado. Eu lembro que teve uma época que só o Lázaro Ramos fazia filmes. Aí depois era o Wagner Moura. Aí depois era o Sérgio... Enfim, era o Guizé. Aí toda hora é um ator, né? Que entra... Faz 20 filmes. Júlio Machado e tal. Milen Cortais, Aí, de em vários, repente... né? Tem vários. Aí... Só que aí não se pensa... Eu fico me imaginando isso. Poxa, mas tem tantos atores nesse país... Por que todo filme tem que ter o Wagner Moura? Por que não pode ser um novo ator? Aí eles falam, mas é porque não atraria público, o mercado, né? Porque não atrai público, porque não isso. Mas já que vocês gostam tanto do Star System, né, dessa ideia de que o importante é ter um nome famoso no letreiro para que as pessoas lotem o cinema, criem grandes estrelas, né? De repente, sei lá, peguem um ator X, que é um desconhecido, e começa a bombar o nome dele na revista Caras, começa a inventar situações para que essa pessoa fique famosa. Eu lembro que você falou da série do Ryan Murphy, né? Quando eu vi Hollywood, e eu li muito sobre Hollywood, eu fico até hoje imaginando que loucura. O Clark Gable era um motorista de caminhão, e de repente a máquina de Hollywood transformou ele numa hora astro dos anos 30. O homem fez o vento levou, quer dizer. E era um caminhoneiro, sabe? Era uma pessoa que... E muitas outras estrelas de Hollywood também eram pessoas extremamente fora do radar e que não tinham nada a ver Produtores também, né? Produtores. Exato. Aqueles homens todos não entendiam nada de cinema e eram grandes chefes de estúdio. É muito maluco. Tem o John Peters, que é produtor dos filmes do Superman e do Batman, ele era cabeleireiro, né? Foi casado Exato. com a Pamela Anderson, agora tem os casos... Exato. Júlia, a gente tem que falar dos filmes, mas eu queria só acrescentar uma pergunta, que você falou da questão dos mesmos atores. 2019 acho que foi o ano que o Brasil mais teve longas metragens, antes do Bolsonaro concluir o desmonte dele, né? Você não acha também que é um pouco de culpa não da classe artística, mas das grandes mentes da classe cultural brasileira, que acabam sempre caindo nos mesmos e às vezes não abrem portas para
novos ou novas pensadoras, pensadores, criadores. Você não acha que também tem que existir uma autocrítica e uma reflexão para que mais profissionais possam ganhar oportunidade? Porque chega a ser surreal. Você entra no IMDb lá, você vê essas séries que nem fazem sucesso no Brasil, séries americanas, você clica num ator coadjuvante lá de uma série obscura e você vai no IMDb, o cara tem 40 créditos, trabalha todo ano, consegue sobreviver, entendeu? Tem um mercado, assim, mesmo para quem não atinge, entre aspas, o primeiro time da fama e tal. E aqui é bem difícil, né? Você acha que não deveria? Porque boa parte da produção cultural, há pelo menos 20 anos, aí é vendas desde incentivo. E aí eu escuto muito diretor e diretora que não consegue fazer seu longa-metragem porque na hora de bater na porta de um patrocínio da lei de audiovisual lá, o cara fala, mas você só fez curta. E às vezes um roteiro que é genial, que poderia ganhar a praça aí, acaba não conseguindo sair do papel. O que você acha desse contexto? Então, eu acho que a gente tem o Brasil é um país muito surreal. Eu acho que a gente tem uma espécie... Eu não diria que nós temos uma indústria de cinema. Isso eu não acredito. Nós não temos. Mas nós temos uma cultura que é essa cultura do label, né? Da fama. Então, sei lá, Mariana Ximenes estrelou, sei lá, 10 filmes brasileiros nos últimos anos, vários, né? Luana Piovani fez vários filmes, fulana fez vários. Aí para os homens também, Lázaro, Wagner, Júlio e tal. Eu não estou falando mal desses atores, pelo contrário, eu acho que são todos grandes atores e, enfim. É que o que eu não acho justo é que sempre se pense, toda vez que se fala sobre um filme novo, um filme que tem orçamento, que tem dinheiro e que tem, enfim, chances de ir para fora, de ser grande, é sempre pensado em nomes globais, né? Nomes famosos. Eu nunca vejo grandes filmes atrelados a pessoas que estão no seu começo de carreira ou que já têm uma carreira, mas que não têm um nome, que não são famosas. É sempre tudo muito... E isso se parece muito com Hollywood, enfim, desde sempre. Mas a gente faz errado. Eu acho que a gente poderia criar uma espécie de máquina que... Eu não estou falando para a gente fazer Star System, para, enfim, criarmos uma metodologia de exploração dos artistas como Hollywood fez durante muitos anos. O que eu estou dizendo é, apostem em nomes não famosos, apostem no talento desses artistas que estão aí desempregados há tanto tempo. Você acabou de citar um exemplo. Um artista de uma série X, obscura, você vai no IMDb, ele tem créditos em muitos trabalhos. Um artista brasileiro, que não tem muito recurso, que não é famoso, tem poucos. Tem uns que alcançam uma certa fama e depois não fazem mais nada. É uma maluquice, assim, uma loucura que me impressiona, assim. Eu acho que nós temos uma forma de ver as coisas ainda muito... muito restrita, muito, sabe, de pouco alcance. A gente não sonha muito alto. Eu acho que a gente tem que sonhar mais alto. Eu acho que é possível você fazer um filme, sei lá, com um puto orçamento, Globo Filmes e etc. Enfim, uma coprodução com a Sony Pictures, Warner e o caralho, e ter um ator que não seja famoso e esse filme ser bem sucedido. E esse filme ser um grande filme, ter um estouro. Eu acho isso possível. Então, eu acho sim, eu acho que tem que ter uma autocrítica, todo mundo, eu acho que tem que se falar mais sobre cinema, a gente fala muito pouco sobre cinema também. Eu acho que o cinema tem que ser mais... O grande público mesmo... Primeiro, subestimamos o grande público, isso é um fato. Muita gente
subestima o grande público. Então, não pode. Eu acho que é importante criar um diálogo com o grande público, entender o que o grande público quer também, porque é isso, a gente está falando de uma arte que ela sobrevive há muitos anos, mas que ela também depende de um monte de coisas. Então, para você ter um filme numa sala de cinema durante um certo tempo, você precisa de grana, você precisa de que o exibidor tenha interesse. Para o exibidor ter interesse, né, tem que ser um produto que seja de grande alcance, que o exibidor entenda como um produto de grande alcance. Então, se a gente... É óbvio que eu adoro filmes autorais, eu não estou dizendo para que a gente não faça mais filmes autorais e só faça filmes pensando em grandes públicos, mas quando que a gente vai conversar sobre cinema com o grande público de uma forma que seja legal, assim, que não seja essa forma em que eu estou sendo condescendente, subestimando a inteligência do meu público e dizendo assim, mas vocês só querem assistir Paulo Gustavo, Leandro Hassum, e o cinema brasileiro só vive de comédia escrachada ou de filmes policiais, ou daquela coisa do universo da favela, a exploração da miséria, né? Não sei. Eu ainda, por exemplo, torço para que um dia o Brasil faça grandes filmes que fujam desse lugar, né? De ou a extrema pobreza ou a comédia muito escrachada. Eu ainda torço para que eu possa ver filmes mais com grande sucesso de público, mas que sejam filmes mais comuns, assim, sabe? Tipo, não sei, me incomoda um pouco. E é isso, eu acho que você tem razão. Tem muita gente que tem muitos grandes roteiros escondidos aí, guardados, mas que por não terem um nome, não terem uma rede de conexões, elas não conseguem produzir esse roteiro, né? Fazer com que esse roteiro ganhe vida. Isso é um problema. Então, eu acho que a gente tinha que aproveitar esse momento de pandemia para repensar um monte de coisas, porque está aí a Cinemateca abandonada, porque a gente está nesse desgoverno absurdo. Os artistas todos, está todo mundo se mobilizando para que a Cinemateca não seja destruída, né, para que exista, enfim, um socorro. Está um desespero, uma calamidade, mas não adianta só existir um movimento nesse momento, aí tá bom, salva a Cinemateca, parou, ninguém mais fala nisso. Não, tem que ter um movimento de vamos manter a Cinemateca viva na cabeça das pessoas, assim, tem gente que nunca ouviu falar na Cinemateca, que não sabe o que é uma Cinemateca. Então, como que a gente pode levar essa informação para as pessoas, né, que não conhecem o que é uma Cinemateca ou para que ela serve, né? Porque muita gente pode pensar que só... Eu mesma, assim, quando comecei a fazer cinema, eu falava sobre filmes com algumas pessoas e elas diziam assim, mas você faz cinema? Faço. Mas eu nunca te vi na Globo, nunca te vi... Então, sabe, existe ainda na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, uma desinformação que cabe a nós, que fazemos cinema, levar essa informação para essas pessoas e fazer com que elas tenham tanto amor por cinema quanto eu tenho, quanto quem faz cinema tem. Então, talvez eu acho que nesse ponto, Hollywood tenha sido... Né, os americanos tenham acertado, porque se criou uma cultura de ir ao cinema, de amor ao cinema. Então, fizeram coisas horríveis, trucidaram vidas, foi horrível, nada justifica, não tô... Mas, vendo o lado positivo dessa história toda, é isso, olha só, um filme que o Louis B. Mayer fez há 70 anos atrás,
passou numa tela de TV no Brasil e eu estava lá e assisti. E me apaixonei por cinema, sabe? É esse alcance que eu acho que eu gostaria que o nosso cinema tivesse, assim, de que a gente não fosse só esse cinema que eventualmente aparece em festivais grandes, tipo Cannes, Veneza, Berlim. Eu acho que o nosso cinema deveria estar todos os anos nesses festivais, entende? De que o nosso cinema deveria ter uma representatividade maior, assim. Mas Que o também cinema da Coreia do Sul tem conseguido, né? Exato, mas que também fosse um cinema com essa pluralidade, assim, de que tivesse não só essa turma e não só esses temas e não só que fosse maior, assim. Eu torço para um dia, sei lá, a gente ouvir falar de tem um filme brasileiro que nesse ano que, enfim, foi Cannes, não rolou, né? Rolou de uma outra forma, que foi selecionado com o Antônio Pitanga. A Gilda Nomassi está no filme. E a Gilda é a protagonista do For Two. Eu fiquei super feliz pela Gilda. Teve agora em Berlim o filme do Caetano Gotardo, no começo do ano, e do Marco Dutra, Todos os Mortos. Teve o Meu Nome é Bagdá, da Caru. Teve muita coisa legal. Então, poxa, é preciso que mais filmes também apareçam, né? Teve Pacarrete. Não sei, eu acho que a gente tem que... São filmes incríveis, mas será que esses filmes vão chegar ao grande público? É a minha pergunta, né? Será que vão ficar restritos a esse nicho intelectual, a esse grupo de pessoas, a essa bolha que consome cinema? Porque não é interessante que fique só entre nós. Lógico que Né? não. Eu não acho tão interessante. Eu não quero que um filme que eu faça fique só restrito a uma bolha, a um número de pessoas que são essas pessoas que consomem cinema no Brasil e ponto. Eu gostaria muito que, por exemplo, o meu primeiro longa fosse um filme que chegasse a todo mundo, sabe? De alguma maneira, de alguma forma. E o T for Two foi pensado muito nisso também. Eu pensei muito em fazer um filme que eu pudesse falar sobre transexualidade, sobre transfobia, sobre o amor entre duas mulheres, mas que eu também pudesse fazer todo esse filme de uma forma que fosse palatável para o grande público, entende? Então, não sei, são escolhas, né? Eu tenho essa escolha de alcançar o grande público. Essa é uma reflexão que eu faço até com o pessoal, colegas da crítica de cinema mesmo, que às vezes a gente fica... Essa coisa de ficar na bolha e tal, e não tentar expandir a discussão, alcançar mais pessoas também, né? Contribuir para que o cinema chegue... Né? Porque isso não tem sentido também, né? Fazer... Não tem sentido, por exemplo... Eu não sei se eu estou sendo... Eu espero que não esteja sendo... eu espero que não seja mal interpretada. Mas é isso, assim... Precisamos falar mais sobre cinema e não só criarmos barulho quando as coisas estão ruindo, mas o tempo todo, entende? Não é só para salve a Cinemateca, vamos frequentar a Cinemateca. Vamos criar um hábito nas pessoas de estarem na Cinemateca, de ocuparem aquele espaço. Então, se você não tem ao invés de só ficarmos naquela coisa elitista de a Cinemateca esse ano vai apresentar uma mostra do Godard, uma mostra do Bergman. Não, faz umas oficinas, inventa oficina de cinema todo mês, coloca a molecada dentro da Cinemateca, olhando aquelas, sabe, é um prédio lindo, é um lugar maravilhoso. Coloca todo mundo lá dentro para fazer oficinas todos os meses, sabe? Cria festivais de cinema experimental, de cinema amador, de curta-metragistas amadores, de, sei lá, festival do cinema de 1 minuto, do cinema de
de celular. Tem muitas formas de você manter aquele lugar ocupado e vivo. Uhum. Agora, se a gente só ficar nesse lugar de... A Cinemateca é um grande... um grande símbolo para nós irmos quando estamos a fim de assistir uma mostra do... Não estou dizendo que isso aconteça, que eu acho que a curadoria, os programadores da Cinemateca são incríveis, fazem coisas incríveis, mas o governo não tem que... O governo deveria investir mais em mais programas na Cinemateca, mais dinheiro. Eu não estou fazendo uma crítica à programação da Cinemateca. O que eu estou falando é que o governo deveria investir mais dinheiro para que a Cinemateca fosse um assunto constante, sabe? Não fosse só um assunto para uma bolha, fosse um assunto para a população. Olha, atenção, essa semana na Cinemateca abriu um curso de roteirista. A Cinemateca está oferecendo um curso de direção, de figurino. É isso que eu acho que eu sonho, assim, que eu espero que um dia aconteça. O MIS, de certa maneira, conseguiu se popularizar, né? Com essas grandes exposições, fazer as pessoas frequentarem, ocuparem, ainda que haja cobrança de ingresso e aí não possibilite todo mundo frequente, assim, mas eles conseguiram agregar um público que anos atrás acho que não tinha, né? Pois é, mas é isso. Eu uma vez convidei uma amiga para assistir um filme e ela mora em Itacoaquecetuba, que é o extremo da Zona Leste. E aí ela falou, Ju, eu não vou porque eu vou ter que pagar a condução e eu ainda vou ter que pagar o ingresso. E o filme termina num horário que eu posso perder o trem. Então, entende? São muitas questões assim que impedem as pessoas, às vezes, de se locomoverem para assistir um filme. Então, não sei, eu acho que tem que se repensar tudo, assim, desde um horário, de uma grade, né, de horário, até como a gente divulga isso, até como você se relaciona. Quando você falou para mim, faz um videozinho para chamada do jornal regional, jornal local, eu falei, nossa, que massa, porque isso é legal, entende? Isso é bacana, porque isso, quem está assistindo a TV vai ver e vai... Agora, a gente fica, às vezes... Posso estar enganada, e aí as pessoas me corrijam, mas eu sinto que, às vezes, a gente faz as coisas para nós mesmas, então parece que a gente cria muitos eventos que acabam servindo só para bolha, né? Que não tem alcance, não tem um público que é novo, não tem um frescor, assim. Olha, trouxemos 100 espectadores, sabe, que nunca estiveram aqui, e que bacana. Então, não sei, eu fico muito nesse lugar, assim, de que talvez temos que repensar tudo, assim, do começo, do zero. Esse é um conflito até que a gente tem no Santos Film Fest, tentar não ficar, a gente sempre tem que ter criança, sessão para criança, para idoso, para todo mundo. Sim. Espalhar pela cidade, fazer sessão nos bairros, enfim, mas é um trabalho de formiguinha e de luta. Porque e é um trabalho que não deveria ser um trabalho tão difícil, porque deveria ser um trabalho estimulado pelo governo, né? Tanto pelas prefeituras, pelo governo federal, estadual, enfim, todos os governos, todos os poderes deveriam estimular esse tipo de trabalho, porque é importante, assim. Agora que a gente está nesse momento de pandemia, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei estressada, pensando assim, cara, eu já vi tudo que tinha para ver no Netflix, eu já vi tudo que tinha para ver nos lugares, eu preciso ver coisas diferentes, e você não acha coisas. E eu sou uma pessoa que eu preciso de arte, né? Eu preciso ver. E aí eu vou recorrer ao quê? Eu vou recorrer ao torrent, eu vou recorrer a caminhos que me facilitem ao acesso à cultura.
Talvez se o governo pensasse que nós, seres humanos, precisamos de arte para estarmos vivos, e eu digo todo mundo, porque as donas de casa, as pessoas que muitas vezes não são pensadas como público de cinema, elas são pessoas que consomem arte, elas querem ver a novelinha, elas estão lá dando audiência para Fina Estampa, que é uma porcaria, porque elas não têm outra opção. Entendeu? Elas estão assistindo Fina Estampa porque elas não têm outra opção. Agora, se nós criássemos uma opção de entretenimento para elas, com qualidade, elas com certeza trocariam Fina Estampa por 1 hora no YouTube assistindo um bom produto, sabe? Assistindo É isso que eu acho que é importante, assim, pensarmos em como... tudo bem, não dá para fazer no cinema, a gente faz um material, faz um filme para circular online, não é problema nenhum. Não tenho esse problema de, esse cinema... Porque tem essa bobagem, né, entre as pessoas que falam, mas o Irlandês foi um filme do Scorsese para Netflix. Aí como se fosse menos cinema do que se tivesse sido feito só para cinema, entende? Apesar que eles lançando uma semana, eles botaram em cartaz, né, em cinema. Então, mas é engraçado como se diminui o valor de uma obra pelo fato dela não estrear primeiro no cinema, né? Tipo, esse filme saiu direto em DVD. Eu lembro na época do DVD que se falava muito isso. Júlia, deu uma travadinha aí. Deu uma travada. Voltou agora. Já deu uma travada, voltou. Eu lembro dessa DVD que o filme saía direto em DVD, tinham tantos filmes bons que às vezes não encontrava espaço no circuito exibidor e saíam. Sim. Né? Eu lembro, eu recebia os DVDs de serviço e tinha muito filme chinês, filme tailandês, filmes sensacionais que não conseguiam espaço. Não, eu lembro que eu assisti o Ondas do Destino, do Lars von Trier, que é o meu filme favorito dele. Eu vi no Olido, aqui em São Paulo, numa sessão às 19h, em que só estava, sei lá, eu e mais 2 pessoas. E é um puta filme. E eu pensava, poxa, como é que um filme desse não tem público? O que acontece, assim? Não sei. Talvez porque nós não falemos de cinema o suficiente. Talvez seja isso. Porque é isso. Depois o filme encontra um caminho na TV, um filme encontra um caminho no DVD, o filme encontra no DVD antes, né? Porque hoje não se fala mais em DVD. Apesar que eu adoro. Eu adoro. Então, eu também adoro DVD. E acho que é uma mídia que não deveria morrer. Mas eu como colecionadora de DVD, eu recentemente fui nas lojas americanas e eu fiquei deprimidíssima, porque não tinham mais aquele número de filmes que tinham antes, assim. Diminuíram um setor que era isso para isso. Assim. A Cultura tinha um andar inteiro que enxugou bem, né? Na Paulista. Enxugou muito. Tinha 2001, que era uma locadora que também vendia, tinha várias unidades. A 2001, cara, eu comprei o meu primeiro filme da Joan Crawford em VHS na 2001. Eu comprei o Johnny Guitar, que eu adoro, na 2001. Aqui em Santos tem uma locadora que segue firme e forte, que é a Vídeo Paradiso. Eles têm mais de 20 mil filmes no catálogo, são resistentes, assim. É um trabalho bem... Não, eu fiquei impressionado quando eu estive aí em Santos, que eu vi o cinema onde foi exibido Corvos, do festival. Porque eu não acreditei. Eu falei, cara, é incrível você colocar uma sala de cinema na praia. É muito incrível, tipo... Você sai da praia, toma um chopp, sei lá, e vai pro cinema. E eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Aqui em São Paulo, os cinemas de rua morreram, assim. Eu, quando era adolescente, eu frequentei o Comodoro, o Cinemetro, o Olido, o Paissandu. E eu lembro que eu saía de uma sessão, corria para outra, eu passava, sei lá, a maior parte do meu dia entre a Avenida Ipiranga e a Avenida São João. E hoje eu passo por essas avenidas, só tem o Play Art na Ipiranga, que só passa filme ruim, aqueles filmes americanos horrorosos. E o Ipiranga fechou, não existe mais o Comodoro.
o Cinemetro virou Igreja Universal, virou igreja evangélica, quer dizer, é triste você não ter cinema de rua. Eu morro de tristeza. Aí quando eu vou para Recife, eu fico muito feliz quando eu vou no cinema São Luís, porque é São um Luís. Uhum. cinema de rua que me lembra muito o cinema que eu frequentava, cinema em São Paulo, que era aquele burburinho na porta do cinema e tal. Mas é triste, assim, como a gente... Se nós tivéssemos uma cultura em que o cinema fosse supervalorizado como deveria ser, os cinemas de rua não teriam morrido. Aqui Não tem o teriam Cine morrido. Roxy, que tem 86 anos. Também é um Então, resistente aqui em Santos. Com o é incrível. Cinemark, enfim, com o Cinépolis ir chegando, né? O Cine Roxy se mantém aqui. Né? É Graças a... incrível. Manter um cinema de rua é uma coisa muito incrível, assim. É. Aqui a gente não tem mais. O Cine Biju tinha reaberto e fechou de novo, né? Que é na Praça É. Roosevelt, eu acho. Eu estava olhando agora, antes da gente começar a entrevista, que lá em Paris, a reabertura dos cinemas agora nessa questão de pandemia não foi muito bem sucedida, porque as pessoas começaram a ficar com medo, né, Uhum. de contágio. E eu fiquei tristíssima, porque eu falei assim, cara, é só o que me faltava a pandemia acabar com o cinema de rua ou cinema, salas de cinema de uma vez por todas, assim. Uhum. De repente, todas as... Júlia, travou, agora travou. Porque é isso. Uhum. Tá dando umas travadinhas aqui. Tá? Voltou? Voltou. E Nova Agora, York, o Netflix tinha comprado um cinema de rua, né? Que é um cinema de rua que tinha fechado de 70 e poucos anos, a Netflix foi lá e comprou, né? Enfim. Antes da gente ir pro Ping Pong, eu precisava que você falasse da sua experiência com o T42 e com Lembro Mais dos Corvos. Os dois filmes percorreram em sessões duplas. Você ganhou o prêmio, o troféu Helene Inês em Tiradentes, que é uma das principais mostras festivais do país. Me fala um pouquinho dos dois filmes antes da gente ir pro Ping Pong. Então, o Corvos, ele para mim é um marco assim na minha vida. É meio clichê falar isso, mas é verdade. O Corvos, ele mudou a minha vida completamente. Se antes eu fazia cinema já com Gustavo Vinagre, mas antes eu tinha uma ideia de que era uma brincadeira ou uma experiência que talvez não durasse tanto. O Corvos, quando nós filmamos, eu tive no final das filmagens, que foi uma noite, a gente filmou o filme em 12 horas. Eu tive a certeza de que de que aquilo era pro resto da minha vida. Assim, não tem outra coisa, é cinema. E a repercussão dele, quando foi lançado, tanto aqui quanto nos festivais lá fora, ele passou em Mar del Plata, ele passou no Indie Lisboa, que eu fui para o Indie Lisboa acompanhar o filme, foi muito positivo e foi muito legal. Assim, eu não esperava que o filme fosse ter a repercussão que teve. Fico muito feliz de que as pessoas sempre me trazem impressões muito positivas do filme. E o prêmio Helene Inês, para mim, foi incrível. Assim, a Helena presente, a Helena me entregando o prêmio, a Helena, que é uma artista que eu amo assim, profundamente, admiro muito. A Gilda Nomassi estava presente também lá em Tiradentes, quer dizer, a experiência do Corvos, para mim, ela foi muito plena. Assim. Além do filme ter sido muito bem em festivais, ter ganho muitos prêmios e o público ter gostado do filme, ter tido uma boa receptividade, ele foi uma experiência que me juntou mais com o meu grupo, né? com as pessoas com as quais eu gosto de trabalhar. Então, o Corvos, ele trouxe a Undina Kleis para mais perto. A Tem Undina era uma entrevista com a atriz que eu Undina aqui admirava de já, pessoal. Vou até longe. pôr o link aqui. A gente fez uma entrevista com a Então, Undina. A Undina é uma pessoa incrível, uma atriz brilhante. Quando
eu me aproximei mais da Ondina foi por conta do Corvos, que ela foi assistir. E a madrinha do festival aqui, do Santos Film Fest. E a madrinha do festival. E aí o Corvos, para mim, ele me deu toda essa experiência muito rica, assim. Ele me apresentou amigos, novos parceiros de futuros trabalhos. Eu ainda quero muito trabalhar com a Ondina, dirigindo ela. E aí a Gilda está presente lá em Tiradentes, a Gilda, o T42 ter sido apresentado, né, na sessão vitrine com o Corvos, essa junção que a vitrine propôs e que foi muito feliz, foi muito rica para mim, porque eu ia para sessões e as pessoas tinham feedback tanto do meu trabalho como atriz e roteirista no filme do Gustavo, quanto do meu trabalho como roteirista e diretora no meu próprio filme. E eu pude participar de muitos debates muito interessantes e eu e a Gilda e o Gustavo, a gente ficou muito mais próximo e criou muitos mais projetos, assim. A gente potencializou a nossa relação profissional, a nossa relação de criação, né? Eu agora vou fazer um curta para o projeto do IMS e eu espero que eu consiga trabalhar com a Gilda nesse curta. Então, só tenho a agradecer, assim, o Corvos e o T42 para mim foram dois momentos muito próximos, porque eu lembro que eu filmei o Corvos e logo depois eu fui para a pré-produção do T42 e foi tudo muito intenso, assim, muito, muito intenso. O T42 também foi para o Indie Lisboa, ele passou lá no ano passado e eu fui com a Gilda para Lisboa apresentar o filme lá. Também teve uma boa receptividade. E agora é isso, André. Eu tô torcendo para que essa pandemia seja controlada, para que a gente possa voltar a filmar com segurança, com grande equipe, para que muita gente trabalhe, porque óbvio que se só dá para fazer com uma equipe reduzida, ok, vamos fazer, mas quanto mais pessoas estiverem trabalhando e sendo remuneradas, melhor. Então eu penso em grandes equipes. E aí eu quero muito poder, sei lá, realizar meu próximo filme, que é o longa, que é o Naked Cake, que a Gilda está no filme, a Cláudia Campolina, um elenco bem legal. E é isso. Só tenho alegrias com Onde que a esses gente dois pode filmes. assistir o T42 e o Lembro Mais dos Corvos atualmente? Eles estão em streaming? Então, eu acho que eles não estão mais disponíveis. O T42 estava até há pouco tempo no Porta Curtas. Não sei se está mais disponível. Ficou um tempo também disponível na página da Vitrine, mas também não sei se continua. O Corvos eu não tenho previsão, assim, de quando estava no MUBI, não me lembro, estava em alguma plataforma dessas, mas também saiu. Mas eu espero que tenha... O meu sonho era que ele saísse em DVD, porque eu queria ter a mídia física, assim, sabe? Era o meu sonho. Os dois filmes num DVD só? Um DVD duplo? Nossa, seria incrível, né? Um DVD duplo. Seria perfeito. Seria sensacional. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu lembro mais dos Corvos. O que foi roteiro pré, né? O roteiro e o que é improvisação ali? Qual a porcentagem de... Eu acho que ele é 90% real e 10% ficcional, assim. Eu me lembro que durante as filmagens eu tinha muita preocupação de não me expor demais, porque eu tinha medo da receptividade do público. Então, eu meio que virei para o Gustavo Vinagre e falei assim, olha, vamos criar alguns elementos ficcionais, porque eu quero me proteger um pouco, assim. Eu sempre tive uma questão com isso, de me expor. Mas eu acho que isso tem muito pouca ficção ali, né? Muito pouca. E quando tem, fica muito claro, assim, eu acho que para as pessoas, o que é ficcional.
E é engraçado, porque é uma virada, né? As pessoas vão acreditando até o ponto em que elas percebem que é ficção e elas ficam perdidas. Eu acho bem interessante. Uhum. Legal, Júlia. Vamos pro ping-pong? Tá preparada? Vamos. Eu falo uma palavra, faço uma pergunta, resposta sucinta. Um filme que te marcou? Filme Laços de Ternura. Um diretor ou uma diretora que te influenciou? Atualmente, eu acho que o Ozu é o que mais me influencia. Um livro? Éramos 6. Eu li muito nova, chorei muito. Eu amo esse livro. Uma escritora ou um escritor? Virginia Woolf. Um trabalho que você realizou que mais te satisfez? Pode só ser desde um dos filmes a um debate, uma live, o que for. O Corvus. O Corvus Lembro me mais realizou só. muito. Tá. O que é a arte? Eu acho que a arte, para mim, é uma das formas que nós encontramos para que a gente consiga sobreviver à existência. Assim. Sem a arte, a existência seria muito, muito difícil. Uhum. Júlia por Júlia? Eu sou uma aprendiz, eu estou sempre aprendendo e buscando conhecimento e querendo aprender mais para que eu possa, de alguma maneira, contribuir para que toda essa intolerância, todo esse preconceito, todas essas coisas que já não deveriam fazer parte das nossas vidas, para que elas não existam mais. Mas é uma utopia, assim. Eu sou uma pessoa romântica, assim. Eu idealizo muito um mundo que na verdade, está muito distante ainda de ser possível, por conta de uma série de fatores, mas principalmente de uma desunião. Uhum. Fica à vontade para deixar um recado que você quiser falar para quem está ouvindo a gente aqui. Bom, eu quero agradecer a você, a todo mundo que esteja assistindo a live, que assista em algum momento, e pedir para que a gente converse mais sobre cinema, para que quem esteja assistindo e tiver vontade, publique uma pergunta, publique um comentário no vídeo, entre em contato com algumas das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram como Julia Catarini, _. Tenho meu Instagram de bonecas, que é o Jujuba Dolls. E aí a gente pode, qualquer pergunta que vocês tiverem relacionada a cinema, alguma curiosidade, acho que também podem entrar em contato com o teu canal e fazerem perguntas. O importante é que a gente consiga construir diálogo a respeito de cinema, para que a gente possa fazer com que essa ideia de que o cinema é uma arte relevante, importante no Brasil, ela se expanda. Porque daqui a pouco o bolsonarismo vai fazer com que as pessoas acreditem que o cinema é uma arte de esquerda e que ela só existe para produzir maus elementos ou disseminar ideias ruins. E isso não é verdade. Assim. O cinema ele existe para transformar o ser humano em grandes potências, em pessoas muito melhores, em registrar os períodos, né, que vivemos, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre cinema e tratar o cinema como uma arte tão importante quanto a literatura, tão importante quanto essas grandes artes, né? Que eu lembro que desde pequeno eu escutava falar que o cinema é a sétima arte. Para mim, ele é a primeira arte, porque é a arte na qual eu me identifico. Então, para mim também. Eu vou sempre lutar pelo cinema. Então,
É isso, falemos mais sobre cinema. Queria te agradecer, obrigado pela tua disponibilidade, Obrigado, parabéns convite. pela tua carreira, tua trajetória, longa vida, muitos Obrigada. filmes aí, um beijo. Pessoal, obrigado quem acompanhou aí. Tchau, tchau, valeu. Até mais. Até mais.